algumas vezes. E quanto é bom a gente começar o culto com louvor, exaltando ao Senhor, agradecendo, reconhecendo os atributos de Deus. E, como foi falado, nos prostrando, nos rendendo. E como foi falado também, declarando a música, a letra, como foi falado na igreja, na palavra fala que a palavra tem poder. E quando nós declaramos que Ele nos ama e que nós amamos eles também, que Ele nos amou primeiro, tem poder. E já está nos conectando, a palavra de Deus já está falando nos nossos corações. O culto já começou, Deus já está falando através do louvor. E eu queria falar sobre o louvor e um pouquinho da analogia da oração com louvor. Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, Ele começou assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nós não começamos com pedidos, nós não começamos com desejos que nós temos, mas nós começamos reconhecendo a grandeza de Deus, exaltando a Deus, os atributos, reconhecendo, declarando que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, né? E isso é um modelo de oração. Isso, na verdade, é um princípio espiritual. Quando olhamos o Salmo 100, um dos meus preferidos, também fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Bendizei-lhe o nome, render-lhe graças, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração a geração a sua fidelidade. Então, apresentai-vos diante dele com cântico, entrai nos seus atos com hinos de louvor. Então, é a mesma ordem. Nós começamos a oração exaltando o nome de Deus. Nós começamos o culto louvando ao Deus Todo-Poderoso, mas reconhecendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, abrindo um canal, como foi falado, de nos prostrarmos diante dEle, nos rendermos diante dEle, para que a palavra de Deus já está entrando em nossas vidas, não só na palavra, no pão. Depois Ele fala também na oração, depois vem o pão diário, que é a palavra, nós vamos ter a palavra também, mas o quanto é importante a gente saber o quanto o louvor é importante. O louvor não é uma preparação para o culto. O louvor, o culto já começou. Deus já está falando. Então eu incentivo os irmãos a estar chegando assim, se preparando para o culto, orando, para que realmente possamos ter um louvor que agrada a Deus. Isso que Deus tinha falado no meu coração e eu estou passando para vocês. Vamos aos avisos da semana. Às quintas-feiras nós temos o nosso culto de oração, que é muito importante nós orarmos juntos pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelo Japão, pela nossa liderança, para o povo japonês e para nós também, para nossa união, fortificação, comunhão uns com os outros. Então eu incentivo todos a estar participando nas quintas-feiras às 20 horas. E também nós temos o culto de domingo, culto de família, que começa às 18 horas. E também nesse sábado nós vamos ter o culto dos jovens, é isso também, né? Sábado, não? Homens e mulheres. Às 19 horas? 19 horas. Então eu convido todos a estar participando. Será feito separadamente, é um privilégio um pouco diferente,
mas creio que será muito edificante e muito bom também, né? Então, convido todos a estar participando. Queria falar, temos convidados? Temos convidados? Não, né? Temos aniversariantes da semana. Eu conheço 3, pelo menos. Felipe, nosso jovem aniversariante. Pode vir à frente aqui. Nós vamos estar orando por você. Mais alguém? Eu também estou fazendo o aniversário de casamento. Então, vem aqui a Sueli. Amém. Vamos estar de pé. Pai querido, como é bom estar em sua presença e saber que temos irmãos que o Senhor tem estado conosco, acrescentando mais tempo de vida, mais tempo de comunhão em casamento. Sabemos que tudo é para a glória de Ti, Pai. Assim como a vida do Felipe, Senhor, sabemos que grande propósito o Senhor tem sobre a sua vida, da forma como ele chegou do Brasil, da forma como teve uma aceleração na sua educação e hoje está quase em formação, em faculdade, Deus, para que ele possa, Senhor, ser um instrumento valioso aqui nesta nação, Pai. Pregador da palavra, Deus, com louvor, com adoração. E nós já vemos, Senhor, quanto o Senhor fará sobre a sua vida este ano, em nome de Jesus, Pai. Assim como o casal que fazem, Ademir e Sueli, Deus, que fazem anos de casamento, Pai. Sabemos, Deus, que casamento é um projeto de Ti, vidas que permanecem, que diante de todas as dificuldades, persevera, Deus, estar em comunhão, crescendo cada vez mais um com o outro, auxiliando a esposa, o seu marido, e o marido, Deus, amando sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas que isso perdure por muito tempo, Deus, até que o Senhor venha buscar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos por essas vidas e rendemos graças a Ti, Deus, em nome de Jesus. E a igreja toda feliz diz: amém, amém. As crianças podem deslocar para a sala das crianças. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem, todos bem. De repente estava frio em quinta-feira, né? E hoje nós estamos num calor. Que vocês possam também cuidar diante dessa mudança de tempo. Que estejam bem, amém? Vamos estar orando ao Senhor. Pai querido, nós rendemos graças a Ti em todo o tempo. Sabendo, Deus, que como é bom estar em comunhão com Ti, com a Tua palavra, estar com os irmãos aqui presentes. Sabemos que sempre o Senhor tem nos favorecido, Pai. E sabemos que o Teu amor sempre nos tem alcançado e já nos alcançou e alcançará muitas das vidas que aqui estarão, Deus, em nome de Jesus. Que a pregação da Tua palavra, Deus, seja em nossas vidas, Pai, algo que venha trazer um confronto, algo que venha trazer um despertar das nossas vidas, mas por amor, Deus, às nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos ter a sensibilidade de buscar o entendimento, que Teu Santo Espírito nos auxilie nesse momento, Pai, que a Tua graça seja
derramado sobre este lugar, em nome de Jesus. Para que todos nós saiamos daqui, Deus, mais atento, mais em consideração por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada uma das nossas vidas. E saber que nós somos amados por Ti, somos filhos de Ti, e o Senhor é o nosso Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nunca nos esqueceu, e que o Senhor nunca nos abandonou, e que o Senhor permanecerá para sempre em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém, glória a Deus. Hoje estava lembrando de uma história que aconteceu aqui no Japão, de um incêndio que aconteceu, e a mãe ficou toda desesperada por causa desse incêndio. Aí pegou tudo que ela podia pegar, né? Pegou o seu chuchô, pegou aquilo que era de valor, e tudo que ela podia pegar, pegou, saiu correndo, porque o fogo estava consumindo, né, a casa. E no fim, quando ela saiu para fora, ela falou, uff, mas ela tinha esquecido algo muito importante, que era seu filho. Ela pegou tudo, pegou as coisas, pegou o dinheiro, pegou aquilo que era considerado de valor, mas esqueceu o bem maior na vida dela, que seu filho. E recentemente, também, uns 2 anos atrás, nós vimos uma história que estava tendo um incêndio muito grande, só que a menina esqueceu que o celular estava lá no 2º andar. Ela entrou naquele fogo lá e foi buscar o celular e acabou morrendo. Mas isso acontece não só aqui no Japão, como em qualquer outros lugares, porque cada um de nós temos um valor. Sim, todos nós, independente de qualquer pessoa, cada um tem algo que vocês valorizam mais, aquilo que vocês consideram mais. Aí eu pergunto para a igreja, mas não precisa responder. Qual o seu bem maior? Qual aquilo que vocês consideram de mais importante em suas vidas? Qual aquilo que você dá a vida a ela? Seria a riqueza? Seria filhos? A sua vida? O que seria? Não precisa responder. Qual é o seu bem maior? Gostaria que abrisse aqui, aqueles que trouxeram a Bíblia, pudesse abrir no livro de Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Amém? Pronto. Igreja, como estava lendo aqui. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é bíblico, irmãos. Aquilo que nós consideramos mais na nossa vida, ali está o nosso coração. Sim? Então, como eu falei, todos nós temos algo que nós consideramos mais importante. Sim? Vocês vivem por ela. Vocês dão a vida por ela. Aquilo que talvez protege a sua vida, ou aquilo que vocês alimentam, ou aquilo que você não abre mão. Então, o que isso revela sobre as nossas vidas? Então, que o seu bem maior é aquele que está governando a sua vida, mesmo que nós não percebamos. Nós estamos vivendo por aquilo que nós consideramos. Todos nós vivemos por aquilo que nós temos de maior valor. Senão não teria sentido na nossa vida se não tiver algo maior para viver, algum propósito maior, algum sentido maior. Muito se fala aqui que no Japão, né, todos já oraram, já profetizaram sobre aquele bosque lá de suicídio. Nós já entramos naquele lugar, já oramos, muitas das pessoas também já oraram, já declararam que não será mais um lugar de suicídio, mas será um lugar de adoração.
Mas por que as pessoas entregam a sua vida? Porque já não tem mais o que considerar aquilo que poderia dar valor à sua vida. Aquilo que poderia dar uma consideração, alguma coisa que pudesse ter motivação para viver. E as pessoas já não têm. As pessoas perdem e as pessoas se entregam porque já não tem mais sentido a sua vida. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Justamente para levar a palavra sobre essa nação, ou por qualquer onde que o Senhor nos colocar, que existe algo maior na nossa vida. Existe algo mais importante na nossa vida, irmãos. Aquilo que nós precisamos viver, aquilo que vai trazer sentido de nós estarmos colocando a nossa vida. O seu tesouro revela o seu coração. Sim? Jesus aqui não começou falando sobre o comportamento. Então, ele já foi direto, falou, o seu coração. O Mateus 6, 21 foi direto, o seu coração. Porque o coração segue o tesouro. O foco segue o valor. E a vida segue a prioridade. Vamos lá, o coração segue o tesouro. O foco segue o valor. E a vida segue a prioridade. Isso. Então, por isso que eu falei para vocês, não responda. Não responda, porque nós somos a resposta. Você não precisa dizer o que é importante para você. A nossa vida já está dizendo o que é mais importante. Aquilo que nós consideramos, aquilo que nós estamos dando mais ênfase, mais força, porque aquilo é mais importante para nossas vidas. Mas Jesus não disse que essas coisas são ruins. Mas o perigo maior que Jesus estava falando é aquilo que nós colocamos, valor no lugar de Deus. Existe algo que Deus não pode ocupar, algo não pode ocupar o lugar de Deus. É a mesma coisa de um tronco. Se tem um tronco lá, ninguém pode estar no lugar do tronco, sim ou não? Porque o tronco está lá. Sim? Se Deus é importante para a nossa vida, ninguém pode estar no lugar de Deus, porque Deus tem um lugar nas nossas vidas. Amém? Então, para muitos, o valor da nossa vida pode ser dinheiro. As pessoas correm atrás de dinheiro porque é aquilo que ele considera algo de que deve dar na sua vida para ter dinheiro. Ou as pessoas consideram o valor como família. Da sua vida como família. Ou ministério, ou trabalho, ou sonhos. Qualquer coisa que seja. Mas aquilo que está em primeiro plano na nossa vida é aquilo que está no seu coração. Isso que nós devemos entender. Mas Jesus diz que nada disso é errado. É importante ter dinheiro? Sim ou não? É importante. É importante ter família? Lógico que é importante ter família. Ter o seu ministério, ter os seus sonhos, ou ter o seu trabalho. Mas o que ele está falando aqui, na palavra está dizendo, que tudo se torna perigoso a partir do momento que algo toma lugar de Deus. No Êxodo 20, versículo 3. Pode abrir para mim? Ele diz assim, vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Sim? Porque aquilo que você considera mais é aquilo de mais importante você coloca. É aquilo que se torna um Deus na sua vida. Vocês entendem? Então, ídolo não é só imagem. Muitas das pessoas podem pensar que vocês estão adorando imagem, mas não. Ídolo é aquilo que ocupa o lugar do seu coração. Amém? Então, aquilo que você mais se alimenta torna-se Deus em sua vida. O que quer dizer com isso?
onde nós temos alimentado? É onde nós temos investido mais. Tempo. Investido tempo. Onde você coloca mais energia. Onde ocupa mais a sua mente. É justamente aquilo que toma o seu lugar. Deus deu 24 horas para todos nós, sim ou não? Alguém tem mais? Se tiver mais, então eu quero saber o segredo para a gente ter mais. Mas poderia ter 48 horas, poderia ter um dia, poderia ter um mês. Mas se o coração ocupa algo que você considera mais, você viveria um mês naquilo que você considera, sim ou não? Não adiantaria ter mais horas, se tivesse mais tempo eu iria para a igreja. Se tivesse mais tempo eu faria isso, se tivesse mais tempo. Mas todos nós temos o mesmo horário, sim ou não? Todos nós temos algo que o Senhor, por igualdade, deu a cada uma das nossas vidas. Mas nós precisamos colocar em nossas vidas. Isso é importante, irmãos. Isso é importante, saber o que é prioridade para nós. Porque aquilo que é prioridade é aquilo que você vai viver e é aquilo que você vai morrer por ele. Se a prioridade for dinheiro, amém. Mas você vai morrer pelo dinheiro. E o dinheiro vai levar aonde? Nenhum lugar. Eu já falei, não sei, para alguns, e não sei, alguém já foi na cremação aqui no Japão? Participou de uma cremação? Sim, participou, né? Aí você vê que depois que eles traz a vassourinha, aí coloca, né, numa urna. Você sabe que a taxinha, aquela taxinha que prende aquela urna, ela não vai, ela fica lá até a taxinha. Se tivesse moeda de yuan, até yuan ficava lá. O Ryakuen ficava lá. Irmãos, o dinheiro não vai a lugar nenhum, ela vai permanecer aqui. Não tem problema, prioridade é aquilo que vocês querem viver, aquilo que onde vocês realmente desejam viver, é aquilo que vocês, no final, aquilo que vocês vão receber, sim? Mas, infelizmente, a palavra diz que não tem nenhum tesouro, né? Tudo isso vai virar ferrugem, ficará aqui na terra. Mas o maior investimento da nossa vida, irmãos, é quando nós investimos para o reino. Investimos nossa vida para o reino. Então, tudo que vocês alimentam, vocês sabem que cresce, sim? Tudo que vocês tratam melhor, cresce. Tudo aquilo que você governa, cresce. Tudo que você domina, cresce. Entende? Esse dia eu falei da planta. Tinha uma planta que nem dava uns cuidados nenhum. Mas a partir do momento que você poda ele, você cuida dele, ela sempre vai ter vitalidade. Ela vai estar forte. Ela vai estar crescendo. E ela vai estar com as folhas verdes. Mas deixa de tratar. Deixa de cuidar. O que a planta... Como a planta vira? Ela vira triste, irmãos. Ela fica ressecada. Ela não tem vida. Porque não está sendo alimentado, não está sendo tratado, não está sendo cuidado. Você sabe que Jesus, no Getsemane, todo mundo conhece essa história de Getsemane. No seu último momento da sua vida, Jesus estava no Getsemane. E a Bíblia relata que ele estava lá no maior sofrimento. No maior sofrimento. E que ele até suou sangue. Mas por que Jesus estava no maior sofrimento no Getsemane? Vocês sabem? Será que porque ele ia ser crucificado? Será que porque ele ia ser maltratado? Não, irmãos. Jesus conhecia desse ministério. Sabia que ele veio por isso. Para que nós fôssemos a justiça de Deus. Mas a maior tristeza de Jesus, irmãos, que vocês todos saibam, não foi porque ele seria morto, crucificado na cruz. Sim. A maior tristeza de Jesus, porque ele ia perder a comunhão com o Pai. Vocês sabiam?
Ele entristeceu porque sabia que quando ele levasse o pecado sobre si, irmão, ele não teria mais relacionamento com o Pai. Ele perderia esse relacionamento, que é algo muito importante, onde todos nós devemos buscar. Relacionamento com Deus. A maior consideração que Jesus deu, a maior coisa que Jesus entristeceu, irmão, foi justamente porque naquele momento, quando Jesus iria levar todo o pecado deste mundo, irmão, ia apartar da presença, da comunhão com o Pai. E todos vocês sabem que o Adão, quando ele recebeu tudo aquilo que Deus projetou, ele colocou dentro de um jardim planejado. Maravilha! O que ele deveria ser justamente colocar os nomes dos bichinhos, dos animais, nas árvores. E uma coisa que ele falou: não coma daquela árvore, sim ou não? Não coma daquela árvore. Mas foi a Eva que talvez o Adão não instruiu muito bem. Aí a serpente veio com lero, vem cá que eu quero. Aí deu, fala, não foi assim que foi dito. Aí Eva, era agradável aos seus olhos. Fala, agradável aos seus olhos. E ela pegou do fruto e comeu. Mas ainda não tinha acontecido nada, irmãos. Quando a Eva comeu do fruto, não tinha acontecido nada. Mas quando a Eva pegou, falou, marido, olha como é gostoso. Aonde quando Adão pegou e comeu, aí veio o que, irmão? O pecado. Sim? E o que acontece com o pecado, irmãos? Quebra justamente a comunhão com o Pai. Naquele momento, Adão perdeu a comunhão com o Pai. E Adão se escondeu porque ele sabia que tinha feito algo errado. Vocês entendem? Foi a coisa mais triste que aconteceu para Adão. Foi justamente perder a comunhão com o Pai. Ele já não podia mais ter relacionamento com Deus, porque havia pecado. Mas Jesus justamente veio para resolver essa situação. Sim? Graças a Deus, hoje nós tivemos essa restauração dessa comunhão com o Pai. E hoje nós devemos rir, nós devemos alegrar, nós devemos considerar o mais rico desse mundo, nós devemos considerar o mais, sabe, amado. Quem poderia dar algo por nós de tanto valor, irmãos? E Deus considerou as nossas vidas. Aí Jesus nos ensinou algo que nós nunca devemos perder, irmãos. Jamais devemos perder. Porque esse relacionamento, irmãos, é algo que vai nos levar para a eternidade. Sim. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ninguém vai ter um relacionamento reatado se não for por Jesus. Ninguém poderia vir novamente para o Pai se não for por Jesus. Por isso que ninguém vem ao Pai, ninguém poderá estar novamente junto com o Pai se não for por Jesus. Mas Jesus, ele veio, ele esteve entre nós, viveu entre nós, viveu como nós. Sim, não pecou. Aquele que não tinha pecado e fez pecado por nós, para que nele fosse feito o quê? Justiça de Deus. Nós somos justificados, nós somos justos. Sim, aquilo que nós não teríamos mais, jamais, nós já tínhamos perdido, irmãos, por causa do pecado. Deus deu algo de maior importante para nossas vidas, que é justamente a comunhão com o Pai.
Então Deus não está no segundo plano. Deus não deve ser segundo plano. Mateus 6,33. Coloca aqui Mateus 6,33. Gostaria que a igreja, todos nós, pudéssemos ler. Vamos ler. Buscai, fala buscai. Olha que interessante. É algo que tem que partir de nós. Porque Jesus mesmo disse, ele já está consumado. Tudo já, aquilo que Jesus deveria fazer, ele já fez por nós. Mas tem algo que nós precisamos fazer. Fala, buscai. Isso, buscai. Pois. Em primeiro lugar, fala em primeiro lugar. Quando ele fala primeiro lugar, não é junto com o primeiro lugar. Em primeiro lugar, estar em prioridade. Buscar prioridade o quê? O seu reino. Vamos lá. E a sua justiça. Todas essas coisas serão vos acrescentadas. Que ele fala lá em cima, né? Porque preocupar do que há de comer, de beber, sim. Mas todas essas coisas serão acrescentadas em nossas vidas, irmãos. Mas buscar, para primeiro lugar. Isso, em primeiro lugar. Não é prioridade compartilhada, não é Deus mais outra coisa, é Deus em primeiro lugar. E quando Deus não é primeiro lugar na nossa vida, irmãos? Quando Deus não é em primeiro lugar nas nossas vidas, irmãos? Aí, outra coisa vai ocupar, sim ou não? Se Deus não está no primeiro lugar, alguma coisa vai ocupar o primeiro lugar. Igual carro de corrida, não tem só segundo lugar. É segundo lugar, está na ponta. Não. Não existe isso, né? Né, Shindy? Vamos dar prêmio para aquele que mereceu o segundo lugar. Não. É o primeiro lugar, sim ou não? Se algo não está em primeiro lugar, alguém está ocupando o primeiro lugar. Se Deus não é o centro, então dinheiro vira pressão. A família vira peso. O ministério vira desgaste. Os sonhos viram ansiedade. Irmãos, então nós temos que ter Deus, amém, irmãos? Temos que ter Deus. Porque nada foi criado para ocupar o lugar de Deus. Deus criou cada um das nossas vidas para que nós fomos feitos de louvor e adoração. Como foi, né, irmão Demir chegou aqui. Sim. Deus quer que todos nós estejamos louvando, adorando Deus, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Se Deus é prioridade, irmão, todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida. Porque nada foi criado, Deus não criou nada para ocupar o lugar dele, irmãos. E quando Deus é o seu bem maior, fala assim, tudo entra em ordem. Isso. Quando Deus é em primeiro lugar, irmãos, o restante se alinha. Sim? As decisões ficam mais claras e o coração encontra paz. Paz. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Certa ocasião, quando era pequeno, tinha 5 anos, meu pai era muito ocupado e eu sempre entristecia porque no começo de todo ano, o professor sempre pedia para você escrever uma redação. Como foi suas férias? Sim ou não? Não sei se vocês, nesse tempo, fala sobre como foi suas férias. Aí, minhas férias, meu pai era muito ocupado. Eu não ia a lugar nenhum, não conhecia lugar nenhum. E eu ficava muito triste, com inveja dos meus amigos, que falavam, eu fui em tal lugar, eu fui não sei aonde, Falei, caramba, todo mundo foi. Eu também não podia ficar atrás. Aí eu inventava a redação. Eu fazia uma invenção na redação lá, falei, foi maravilhoso, eu fui, mas no fundo, eu estava triste. Porque eu queria a atenção do meu pai. E eu não tinha essa atenção do meu pai. Meu pai tinha as suas prioridades. Talvez ele aprendeu dessa forma, não estou falando que, né? Talvez ele achasse que estava correto.
que a prioridade poderia ser seu trabalho. Mas eu achava o mais triste do mundo. O mais aquele que não tinha redação para escrever algo que foi feito. Aí um dia, eu falei assim, nossa, que triste. Aí eu tinha 5, 6 anos, irmãos. Um dia meu pai era comerciante, pegava a sua perua e levava, e eu gostava de ir com meu pai, né, para estar com ele. Aí um dia nós fomos pro sítio, aí eu estava brincando, falei assim, vou mostrar para meu pai que eu consigo voltar para casa sozinho. Irmãos, peguei, saí daquele sítio e fui andando e eu achando, nossa, estou conseguindo chegar na minha casa. Aí depois de 1 hora eu cheguei em casa. Eu toda feliz que eu tinha feito algo que meu pai poderia falar assim, nossa, filho, você está crescendo. Rapaz, meu pai disse que ficou procurando essa 1 hora achando que tivesse caído na privada, porque antigamente você sabe que privada caipira é aquele buraco que deixa a saudade, né? Você não tem saudade, né? Que está lá, a saudade está lá. Tivesse caído, foi buscar lá, disse que foi buscar no sítio, foi buscar se o porco tinha, né, gostado de mim, sei lá, alguma coisa assim. E naquele tempo não tinha telefone, celular como nós temos hoje. Aí meu pai ficou desesperado, falou assim, não, meu filho, acho que naquele momento acho que deve ter pensado em mim um pouquinho. Meu filho. Aí quando eu estava na porta esperando, parecia aquela música do Roberto, cara, esperei em frente ao portão. Eu achando todo feliz que ia agradar meu pai. Meu pai falou X, Y, Z, falou, você vai apanhar. Você vai apanhar. Mas por que eu estou contando essa história? Mas eu achei muito engraçado quando estava fazendo essa palavra pregação. Que, às vezes, irmãos, achamos que o que nós estamos fazendo está certo e a gente nunca entende que talvez esteja errado. Para nós, acho que aquilo que é correto, porque aquilo que nós conhecemos, dentro daquilo que nós conhecemos, isso possa ser correto. Vocês entendem? Por meu pai, né, colocar trabalho em prioridade, deixar a família que, né? Eu não lembro ter comido junto num restaurante. Eu não lembro ter, né? Mas dá para contar 2 vezes. 2 vezes que a gente passeou com meu pai, já uma certa idade. Mas depois, não dá para contar algo assim que a gente viveu com meu pai. Sim. Mas vocês têm tempo, irmãos. Tem algo que vocês têm que priorizar. Tem algo que vocês têm que dar valor, porque talvez não tenha mais tempo. E meu pai sempre falava para mim, eu e minha esposa, casa logo, não dava importância nesse casa logo, né? Estamos com 40 e poucos anos juntos, foi 3 anos de namoro, 3 anos de noivado, depois minha esposa falou assim, ou você casa ou você casa. Você está pensando que ficar enrolando aí. Aí casamos, depois que meu pai faleceu. Então tem coisas, irmãos, que não dá para fazer depois que as coisas se vai. As coisas têm que ser feitas enquanto a gente pode fazer. Vocês entendem? E se Deus está falando isso aqui para nossas vidas, a prioridade, porque existe algo de muito importante sobre nós. Existe algo, talvez, os nossos pensamentos, aqui que nós estejamos pensando, esteja correto. Mas é necessário que nós precisamos mudar a mentalidade. Porque se nós não mudarmos a forma de pensar, nós vamos agir da mesma forma sempre e achar que está correto e viver, né, por resto da nossa vida, que talvez lá na frente não tem como mudar mais a história. Se nós estamos aqui, irmãos, se tem algo que podemos fazer, irmãos, então faça, irmãos. Faça, irmãos. O Senhor mesmo fala assim, buscai a Ele enquanto se pode buscar. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que talvez nós não tenhamos mais tempo. Talvez nós... Vai ver o filho, já está tudo crescido. Não podia acompanhar, vamos escrever uma história sobre meu filho pequeno, meu filho médio, meu filho grande. Não, só escrever história de filho grande. Não, irmãos. As coisas que sucedem na nossa vida têm que ser vividas.
nós temos condições de viver tudo, irmãos. Mas nós temos também condições de dar prioridade naquilo que é mais importante sobre as nossas vidas. Então não considere as suas vidas, porque talvez nós estejamos trocando, só isso, só destrocar. Coloca prioridade em Deus e fica tudo certo. E vocês podem viver o que vocês vivem, mas buscar em primeiro lugar, fala, buscai. Sim, então é algo que tem que partir de nós, algo que nós devemos decidir e eu quero, porque ninguém busca algo que você não deseja. Nós buscamos quando nós achamos, nós temos algo que consideramos como importante sobre nós. Da mesma forma que Jesus considerou perder a comunhão com o Pai, algo foi triste. Jesus entristeceu por perder a comunhão com o Pai. Aquilo considerou algo que, se Jesus considerou isso triste, entristeceu até suar sangue, irmãos, é que a comunhão com o Pai é algo muito importante. Jesus não ia sofrer por algo que não seria importante, irmãos. Mas se Jesus viveu, não entristeceu pela morte, porque ele mesmo disse, Pai, afasta de mim desse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a suas. Então, irmãos, o cálice não era o problema. O problema era perder a comunhão com o Pai. Isso que nós devemos dar maior das nossas considerações, irmãos. Porque aquilo que nós priorizamos, irmãos, nós buscamos. Buscai. Ninguém busca a Deus se nós não priorizamos. Ninguém busca a Deus se não damos devido valor. Ninguém busca a Deus se nós não tivermos a devida consideração. Isso tudo torna perigoso, quando o outro algo torna Deus nas nossas vidas. Você sabe que quando me converti, olhei para isso aqui e falei, vixe, é muita coisa. Alguém já viu a Bíblia? Alguém já leu toda a Bíblia? Você sabe que o Senhor diz que buscar-me-eis e me achareis quando buscarde todo o seu coração. Quando eu não conhecia Deus, irmãos, e quando eu estava amando, sabe aquele amor que a gente tem por minha esposa, por pessoas que você gosta? Aí você se escreve assim, ó, ai, eu te daria tudo. Até anel de Saturno, até alguém já prometeu, até anel de Saturno, daria minha vida por você, sim ou não? Joga a primeira pedra se alguém não disse isso. Os casais. Porque naquele momento, a esposa estava em nós, para nós, né? Em primeiro lugar. Mas hoje eu não vou dizer, né? Posso dizer algo que era importante, mas não que ela seja algo que vou morrer por ela, entende? Mas Jesus mesmo disse que nós devemos amar como Cristo amou a sua igreja. Então, até morrer também, acho que faz parte. Mas amar, irmãos, não é essa coisa que sentia na emoção. Paixão. Você sabe que paixão, ela vem... Eu vejo muito as pessoas igual aqueles novelas de seriado coreano, né? As novelas. Paixão. Paixão é diferente de você conhecer. Paixão é algo que é da carne. Você tem um desejo muito forte por, né? Você tem um amor, chama amor eros. Entende? Mas conhecer a Deus, irmão, é conhecer Deus
por amor ágape. Se nós conhecemos a Deus, você dá prioridade para Deus. Talvez nós precisamos conhecer um pouco melhor. Quando estava falando da Bíblia aqui, talvez seja muito. Mas nós temos quantos dias no ano? Fala, 365 dias. E aqui tem mais de 1.500 páginas. Então, praticamente 5 anos para ler uma Bíblia toda. Mas se você nunca começar, nunca, vai sempre, esses 5 anos vai virar 10 anos. Ou esse 10 vai virar 15, ou virar 20, ou o dia que você estiver com maior necessidade, começa a ler. Porque quando as pessoas têm necessidade, irmão, se você busca com toda a sua força, igual o professor estava ensinando, você tem algo para fazer. Você fala, não, amanhã eu faço. Aí não faz. Amanhã eu faço. Aí não faz. Aí falta um dia para fazer e tem que fazer. Aí você dá todo o esforço e você faz naquele um dia. Porque você precisa ter uma pressão. Tem algo para você, algo que você tem que fazer. Um compromisso. Uma prestação. Sim? Se não tivesse uma prestação de conta, irmão, vocês viveriam de qualquer forma. Mas como que a sua vida você tem que estar sempre prestando conta em relação à comunidade que vocês vivem, aonde vocês vivem, sim? Mas, se nós começarmos a viver e dentro daquilo que nós precisamos todos os dias, não será pressão nenhuma. E quando nós conhecemos, irmãos, verdadeiramente, nós não veremos mais tempo. Nós não veremos mais espaço. Nós não veremos mais distância. Não veremos mais nada. Nós veremos aquilo que é autor e consumador da nossa vida. Aquilo que é mais importante de nós buscarmos. Aquilo que vocês vão considerar, nada será peso em suas vidas. Sim, o peso nas nossas vidas quando não está na prioridade. Quando você coloca algo prioridade, vocês podem estar cansado que for, mas vocês vão buscar com toda a tua força. Porque você sabe que é um descanso, é uma palavra que precisamos, daqui para frente, algo que possa suceder, nós estaremos fortes diante daquilo que possa levantar. Sim, todos nós precisamos encontrar desse jeito. Porque não é agora. Como diz um certo ditado, não é quando chove que você vai consertar o telhado, sim ou não? O telhado se conserta quando o dia está bom. As pessoas querem consertar o telhado quando começa a pingar a água. Não, eu vou consertar. Aí para de chover. Não, isso vocês deixam. Aí chove de novo. Não, amanhã eu vou consertar. Não, irmão. Conserta as condições da sua vida enquanto pode buscar. Cadê Massami? Então, Deus está perguntando na palavra. Abre de novo para mim, fazendo um favor. Mateus 6:21. Volta no 6:21. Mateus 6:21. Vamos lá. Novamente. Fala, Mateus 6:21. Mateus 6:21. Porque onde está teu tesouro, aí estará também o seu coração. Sim? Então, a palavra começou dessa forma. Então, hoje, né, Deus está perguntando, você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Todo mundo fala assim, lógico. Ninguém é doido de fazer, eu não amo a Deus. Por vocês amarem, vocês estão aqui, sim ou não? E vocês vieram porque
Alguém forçou vocês virem aqui? Ou se vocês não virem aqui, Deus vai te pegar. Não. Deus não força ninguém, sim ou não? O que Deus, Ele quer? Os verdadeiros adoradores. A palavra diz que Deus está buscando verdadeiros adoradores, sim ou não? Que busquem em espírito e em verdade. Ele não está buscando, né? Aqueles que trabalham mais, ou fazem mais a obra, aqueles que... Não. Jesus chegou em uma certa situação, gostaria que até abrisse aqui. Mateus 7:23. Abre para mim Mateus 7:23. Presta atenção, irmão. Mateus 7:23. Então lhe direi explicitamente, fala explicitamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca te conheci. Nunca te conheci. Mas o outro ele veio lá no verso anterior. Coloca no verso anterior, 22. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Irmãos, olha que interessante. Eles estavam fazendo, mas o maior valor que Deus deu foi no 7:23. 7:23. Nunca vos conheci. Irmão, Deus é comunhão. Deus não é algo que nós fazemos por religiosidade, irmãos. Deus estar na presença dEle, você estar em intimidade com Ele e chamar Ele de Pai. Deus é ter relacionamento, irmãos. Vocês entendem? Deus não está buscando religioso. Deus está buscando aqueles que conhecem. Irmãos, todos nós hoje temos livre acesso, irmãos. O véu foi rasgado. Nós não precisamos mais de alguém para chegar na presença de Deus. Nós podemos chegar diretamente na presença de Deus através da oração, da comunhão, do louvor, da adoração. Irmãos, Deus quer nos conhecer e tornarmos conhecidos por Ele, irmãos. Mas hoje Deus disse: eu amo a vida de vocês. Eu amo a vida de vocês. Deus nunca desistiu das nossas vidas. Mas hoje Deus quer algo para que nós possamos corrigir o foco e possamos ter um direcionamento na nossa vida e dizer: Pai, o Senhor é a minha prioridade, porque aonde está a maior das minhas forças, do maior tempo, do melhor tempo, é estar na tua presença, Pai. O Senhor busca os verdadeiros adoradores, e hoje Ele quer que todos nós entendamos. E quando está falando da Bíblia, irmãos, não é você ler toda a Bíblia, é você conhecer a Senhor, conhecer a Deus, irmãos. Ele quer ser conhecido, irmãos. Cerra seus olhos, comece a olhar as suas vidas. Olha para o seu coração neste momento. Comece a falar com Ele. Comece a falar com o Pai. Ele está nos ouvindo. Quem tem um eu no céu além de ti?
estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Deus não quer ser parte da sua vida. Ele quer que Ele seja o centro dela. Irmãos, que o coração das suas vidas, Deus esteja nela. Que o primeiro lugar, a prioridade, seja em suas vidas o reino de Deus. Que o entendimento e o conhecimento de Deus em suas vidas sejam cada vez mais. Porque já nós não fazemos por nossas forças, mas fazemos por entendimento, de saber que a nossa vida é por Ele, para Ele, por Ele. Somos feitura para a sua glória. E que o nosso tempo aqui na terra, podemos contar histórias das nossas vidas para Deus, no crescer, no viver e no morrer da nossa vida, para Ele, por Ele, para que nós possamos ser achados por Ele, em nome de Jesus. Quando Deus é o bem maior das nossas vidas, nada mais precisa ser maior, porque Deus é maior que todas as coisas. Deus, o Senhor, é o sentido das nossas vidas, é o sentido de viver. Poderia a casa estar queimando, mas se nós temos Deus em nossas vidas, não perdemos nada. Poderia estar o nosso celular, os nossos tesouros dentro daquele incêndio, mas nós não perdemos nada, porque Deus está em nossas vidas. Assim como Jesus disse no Getsemane: Pai, não se afaste de mim, porque me abandonaste, Pai. Porque maior da tristeza quando fomos abandonados por Ele. Mas Deus não desiste das nossas vidas. Deus nos ama incondicionalmente. Buscai a Ele enquanto se pode buscar. Endireitai as suas veredas, para que no seu tempo oportuno nós podemos ver cara a cara com o Pai, em nome de Jesus. Para quem não tem o céu além de Ti. Abra os nossos olhos, Pai. Quem tenho eu nos céus além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou Disposto a morrer por Ti. Construirei nos monte o altar.
sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos meus deles e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Amém, irmãos. Quando chegamos num nível de paixão por Deus, paixão por Senhor, paixão pela sua palavra, irmãos, não tem nada que possa nos paralisar, porque aquilo que arde, aquilo que incendeia as nossas vidas, é saber daquilo que é para nossas vidas. Deus é a razão da sua vida. A palavra é a motivação e o entendimento que ela é muito importante para onde nós queremos chegar. E Deus quer que todos nós possamos estar juntos, unidos na presença dele, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero orar por vidas aqui. Pessoas que possam estar tendo dificuldade de buscar a Ele, de ter comunhão com Ele. Tem algo que possa estar atrapalhando. Quero orar. Venha. Dizer: Pai,